Perfeito, então vamos continuar. Dentro do mundo das crenças, poderíamos falar de centenas de crenças, sim? E todas as crenças são mesmo isso, crenças, são barreiras, são formas de limitar a tua vida, a tua saúde, a tua economia, as tuas relações, o teu estado anímico, tudo isso. Sim, então vamos ver de que forma podemos contornar, mas a primeira é partindo de como está a nossa saúde, como está o nosso corpo físico, mental e espiritual e como é que esse estado depende direta e indiretamente das tuas crenças limitantes. É algo que muitas pessoas não têm a consciência de que a sua forma de pensar determina a sua forma de viver e, portanto, de sentir, determina a sua própria saúde, sim? Então, em primeiro lugar, eu quero que vocês me ajudem, sim, e quero que vocês sejam participativos também. Quero-vos perguntar uma coisa. Vocês em que é que se baseiam para comer bem? Comer bem ou menos bem? Ou seja, a vossa alimentação parte de quê? Em que é que se baseiam? Ou seja, onde é que aprenderam a comer? Com quem? Como? Porquê? Do que vou aprendendo. Bem, às vezes, mais do que aprender, desaprendemos, sim? Na verdade, tudo aquilo que nós trazemos de forma inata, de forma natural, sim? Já temos um programa no que já sabemos tudo, só que não recordamos. Então, na verdade, mais do que aprender, o que estamos a fazer à medida que vamos crescendo cada vez mais é desaprender para voltar a aprender. Sim, mas na verdade essa aprendizagem já está aí, nessa máquina artificial. Por isso é que os animais não necessitam de educação para saber comer. Sim? Ou as crianças, elas instintivamente sabem o que comer, sabem o que rejeitam, ou seja, elas funcionam ainda com esse mecanismo perfeito que é a máquina humana. O que é que acontece? À medida que vamos programando o nosso software, o nosso cérebro com mais realidades, novas experiências, cada vez está mais formatado. Ao estar mais formatado, há mais crenças. E essas crenças vão limitar a tua vida em várias áreas. E a saúde é uma delas. A alimentação é uma delas. Sim, vamos falar de muitas das crenças. Inclusive, reparem que há um fenómeno que, se nós olhássemos para qualquer parte do mundo, veremos que, por exemplo, quase todas as pessoas que comem mal ou se alimentam de uma forma errónea, por sua vez, têm problemas de escassez, sim? E esta escassez pode ser a vários níveis da sua vida. Escassez com o dinheiro, para ela o dinheiro é um problema, existe uma muito má relação com o dinheiro, existe muito apego ao dinheiro, como se o dinheiro fosse algo que lhe pertence, sim? Quando o dinheiro é algo que é energético, igual que as pessoas, igual que os alimentos, igual que o clima, é energia, sim? E essa escassez também está representada não só em relação ao dinheiro desde o ponto de vista material, mas também essa escassez de oportunidades na sua vida, oportunidades no seu trabalho, oportunidades a nível de relação, ou seja, tudo isso tem a ver com coisas que estão no subconsciente e que a pessoa nem sequer tem essa noção. Então, a abundância é algo que se vê até na forma em como te alimentas. Não porque seja uma casa cheia e farta, sim, porque há muitas casas cheias e fartas, mas cheias de doenças também, porque estão a fazer a alimentação incorreta ou a alimentação menos fisiológica e mais antinatural, mas tudo isso está diretamente associado, sim, e não é por acaso que nos países onde existem mais obesidade, por sua vez, estas famílias com mais obesidade são as pessoas com um grau de consciência mais baixo e, por sua vez, com mais problemas a nível monetário. Sim? Então, estas crenças limitantes tudo afeta uma coisa com a outra. Sim? Então, muito provavelmente, se tens muito má relação com o dinheiro, também traz muito má relação contigo mesma, com o teu corpo, com o alimento que ingeres na tua boca. Sim? Porque o alimento, sim, é vida. E tudo o que é vida é amor. Então, se não comes vida, muito provavelmente não tens muito amor, nem por ti, nem por aquilo que desejas que chegue à tua vida. E o dinheiro, as relações e os trabalhos são simplesmente áreas da vida que estão aí e que todas elas são energia. Portanto, a tua relação com essa coisa que muitas vezes ouço aqui em algumas alunas: Catarina, temos de trabalhar a relação com o dinheiro. Eu digo, mas o dinheiro é energia. O dinheiro tem a ver com a abundância, sim? É o antagónico, sim?
Se começarmos a trabalhar a nossa abundância, muito melhor. E isso é algo que podes trabalhar através da alimentação. Agora, claro, tudo depende de como comes, vai estar numa frequência de energia ou outra. Mas hoje não é isso que vamos falar, mas quero-vos dizer que são temas que estão intimamente relacionados e que quantas pessoas sonham e têm um grande sonho louco de eu adorava montar um projeto de, sei lá, eu adorava, mas toda a sua vida fica no adorava. E nunca dá um passo à frente, sim? E inclusive, a autoestima, a autoconfiança, o autoconceito, esse empoderamento vem única e exclusivamente da tua frequência de energia. E quando limpamos e depuramos o nosso corpo, o que fazemos é empoderar-nos, porque há um reset a nível energético, aumentamos a nossa frequência e sentimos-nos muito mais empoderados como para tomar a ação. E se antes era uma pessoa que não te consideravas merecedora, cada vez mais vais trabalhar o teu merecimento, sim? A escassez tem a ver com a falta de merecimento. E essa falta de merecimento tem a ver, por sua vez, com uma falta ou uma frequência de energia muito, muito baixa, sim? A grande maioria das pessoas que estão doentes não se sentem merecedoras, por isso anulam-se, sim? Entregam-se, esvaziam-se de espírito, por assim dizer, ok? Então, vamos falar de tema de crenças, escassez também durante o fim de semana, mas hoje quero falar de algo que é bastante delicado, sobretudo se houver pessoas do outro lado do ecrã que sejam médicos, terapeutas, profissionais, inclusive desde o mundo convencional, inclusive desde o lado holístico, sim, porque agora há cada vez mais dualidade entre, ai não, eu tomo suplementos ou eu estou a ser seguida por um naturopata, ou eu estou a ser seguida, eu digo, segue-te por ti, aprende as ferramentas para autogerir a tua própria saúde, que é o que nós fazemos no programa da limpeza ao fígado, que é ensinar-te basicamente a que tu aprendas ferramentas para autogerir a tua própria saúde. Quero-vos dizer em primeiro lugar que nesta mudança a nível planetário que está a acontecer, o número de doenças misteriosas vai se triplicar, nem sequer duplicar, vai se triplicar e estamos a ver isso cada dia, está à frente dos nossos olhos, sim? Olhem para a vossa direita, para a vossa esquerda, para o vosso entorno familiar, laboral e social e vocês veem o que é que está a acontecer. Então nós podemos tomar a decisão de queremos ser parte ou não queremos ser parte desse jogo, sim? Temos essa carta na nossa mão. Então, antes de mais, quero que saibas que tu já sabes, mas quero te lembrar que tu és o ativo mais valioso da tua vida. Tu, a tua saúde, não é a casa, não é o carro, não é o dinheiro, não é as joias, és tu, é o teu cuidado, de dentro para fora, não de fora para dentro, de dentro para fora. A doença ou a saúde constrói-se de dentro para fora, não de fora para dentro, sim? Se eu simplesmente olho para o espelho e não gosto de mim, então tenho que ver se tenho saúde ou não, sim? Tudo se constrói de dentro para fora. Quando o interior está bem, o exterior brilhará. Por si só, não faz falta colocar o foco em querer mudar coisas que é a tua própria natureza. Então quero-te dizer uma coisa super importante e é o nosso corpo, sim, nós como seres humanos somos seres elétricos. Dizia-vos o outro dia que desde que saímos, desde que nos cortam o cordão umbilical e saímos aí da barriga da mãe, quero-te dizer que nós somos luz e som. E não é por acaso que tudo na vida está codificado através de códigos, binários ou não, porque todos eles representam luz e som, sim? Tudo é eletricidade. Tanto que tu tens energia suficiente como para poder eliminar durante dias e dias várias cidades. Poderia dizer, se quisesses assim um número, tens eletricidade como para manter acesos e em funcionamento mais de 35 bilhões de telemóveis. Sim, é incrível a quantidade de eletricidade que o ser humano emana e é por isso que o ser humano existe, porque é um experimento para o qual era necessário produzir tanta energia, sim? Além de contribuir ao mundo, que essa é a tua única missão, sim? Ser feliz e contribuir. Se não estiveres a fazer nenhuma das duas coisas e ser feliz é quase impossível se não estiveres a contribuir, então alguma coisa está a falhar aí dentro. Então, dizer-te que somos seres elétricos e como tal temos que começar a olhar para a alimentação, para a nossa saúde e para o nosso corpo desde esse ponto de vista, desde o ponto de vista da energia, porque é aquilo que tu és um ser vivo. Tudo que tem vida tem energia, tudo que não tem vida está morto, sim? Portanto, a partir do momento que morreres, não vais emanar mais energia para iluminar cidades durante dias, sim? Não terás mais energia. Acabou. Então, enquanto estás aqui, dizer-te que todas essas
palhas mentais, todas essas paranoias, todas essas crenças que há em torno a qualquer uma das áreas da vida, dizer-te que tu podes dar um salto quântico através da alimentação, porque o alimento é energia, igual que tu, que és energia. Então tu podes aumentar a tua frequência de energia através do alimento. Mas em primeiro lugar, vais ter que desaprender muitas coisas, muito provavelmente para muitas não estarás preparado. Sim, ontem estava a falar por telefone com uma senhora que me ligou e que estava muito interessada no protocolo do fígado, mas ela disse: enemas? Jamais na minha vida vou fazer enemas. E às vezes a vontade é de trancar o telefone porque dizes: como é que é possível que estas pessoas estão doentes, estão a sofrer, estão com as emoções negativas, estão de rastros, derrubadas e não são capazes de eliminar a porcaria que está dentro de ti, que não é dentro do vizinho, é em ti. Essa porcaria mental, essa caca mental, é uma caca física que está aí também. E é preciso eliminar isso, sim? Então, é preciso desaprender e estar dispostos já. Sim, temos que desaprender para voltar a aprender. Porque ninguém sabe nada. Como dizia Sócrates, só sei que não sei nada, verdade? E isto é algo que temos que estar dispostos se queremos aumentar a nossa frequência de energia, se queremos melhorar a nossa saúde e se de facto queremos viver em plenitude e em alegria e em harmonia e conquistar essa paz interior, temos que desaprender para voltar a aprender. Não gosto de dizer voltar a aprender, porque aprender já sabemos tudo. Simplesmente não recordamos o programa que trazemos. Mas sim, temos que desaprender. E para isso é preciso confiar, é preciso ter fé, é preciso confiar na natureza. Que posso-te dizer que é o teu melhor maestro, é o teu melhor médico. Se procuras respostas há anos e anos e anos, como tem algumas pessoas que em menos de 10 anos já visitaram mais de 300 médicos, entre médicos, profissionais, terapeutas, fisioterapeutas, de tudo aquilo que tu possas imaginar. Eu costumo dizer que são pessoas que entraram no carrossel sanitário e não conseguem sair daí. Sabem como é que é um carrossel? Já viram os carrosséis? Quando levam uma criança a uma festa, como é que é um carrossel? É assim, verdade? Mas o circuito não muda, é sempre assim. Um carrossel. Não muda o circuito. Então a pessoa está ali à procura de uma resposta. Então salta de cavalinho, salta de cavalinho, salta de cavalinho, salta de cavalinho, mas não sai do carrossel. E às vezes, quando andamos à procura de respostas para a nossa saúde, seja a nível físico, ou mental ou espiritual, podemos entrar num ciclo, num carrossel, neste caso pode ser o carrossel sanitário, seja convencional ou holístico, à procura de respostas que nunca aparecem. E muitas vezes a resposta, muitas não, a resposta está dentro de ti, está aí fora na natureza. E em ti, que tu és um ser vivo, és um ser natural. As respostas estão dentro de ti. Simplesmente necessitamos ativar mecanismos para que o corpo responda de forma milagrosa, de forma rápida. Cada corpo demorará mais ou menos, mas a recuperação de um problema de saúde não tem limites. Sabem quê? Ontem, não sei se esta pessoa está por aqui conectada ou não, se estiver, manda-lhe um super beijo e um grande abraço pela sua valentia. Ontem recebi uma série de áudios, 7 ou 8 áudios, assim seguidos, de uma pessoa que é tetraplégica, não sei como é que se diz em português, é uma pessoa que tem uma minusvalia, que tem muitas limitações para se mexer e está internada, sim? Num estado grave, bem grave. E está numa cama de um hospital. Então, tinha 10 áudios a pedir ajuda. O que é que está a acontecer aqui? Se estamos a ser acompanhados e seguidos, perdemos a fé, perdemos a confiança? Quantos de vocês, conhecidos ou vocês mesmos, se têm, sejam filhos, vocês mesmos ou algum familiar, um problema de saúde? E quantas vezes é que já pensaram que as pessoas que vos estão a acompanhar estão-vos a aproximar da resposta ou da cura que vocês tanto desejam? Cada vez estão mais perto ou cada vez estão mais longe? Qual é a sensação interna que vocês têm? Têm a sensação de que cada passo que dão, cada step, cada escadinha que sobem o degrau, estão mais próximos ou tudo pelo contrário? Gostava de saber a vossa opinião. O corpo não é estúpido e a mente, ainda que ela mente, a alma não mente. Sim? A alma é a nossa verdadeira bússola, é a nossa verdade. Há muitas pessoas que consideram que não existem doenças misteriosas, mas tudo aquilo que nós conhecemos por etiquetas, desde tireoide, esclerose múltipla, permeabilidade intestinal, ovários poliquísticos, qualquer problema a nível de saúde é simplesmente uma etiqueta, sim? Poderíamos inclusive chamar de doença misteriosa a todas elas, sim? Mas é uma etiqueta, é uma forma de
dentro de um sistema, sim, poder dar diagnósticos, poder dar tratamentos, poder dar respostas, sim? Muitas delas, muitas vezes, erróneas. E aqui é onde entra um tema que é delicado. E por isso é que é muito importante entender como está a tua mente. Ontem, numa conversa cósmica, eu adoro ter conversas cósmicas com certas pessoas, estávamos a falar de que é incrível como cada vez mais o ser humano está a perder o seu discernimento. Considero que o ativo mais valioso, além da nossa saúde, é a lucidez mental, o discernimento, o juízo crítico, a capacidade de aceitar, a capacidade de dizer não e a capacidade de, ante uma situação, poder observar e ser crítico, muito crítico, sim? Porque se não formos críticos, quem é que vai ser? Simplesmente estamos a dizer, toma, a minha saúde é tua e eu confio em ti. Não, nem em mim tens de confiar. Tens de confiar em ti, nas ferramentas que vais aprender e na própria natureza, sim? Isso é super importante. Então, não comprar uma etiqueta. Se a mim me rotulam como pessoa com esclerose múltipla, fibromialgia, diabetes tipo 2, diabetes tipo 1, pré-menopáusica, câncer de útero, eu visto a camisola, sim? Então é preciso ter cuidado com o que é que nós compramos, qual é a mota que nós compramos, qual é a etiqueta que nos compramos. Não somos uma galinha, nem uma vaca, na que nos colocam um código de barras. Há uns numa orelha e há outros num pulso, verdade? Mas não somos um animal etiquetado, sim? Somos um ser energético, com alma, que sente, que pensa, que respira, que tem emoções, que tem uma história. Então é importante que a saúde seja recuperada desde aí. Não desde uma etiqueta, não desde um número, não desde Maria Rodrigues, paciente número X. Sim? Porque senão como é que vamos recuperar? A recuperação não tem limites. O teu desejo a nível de saúde física ou mental não tem limites. Supera a tua imaginação. Curar ou recuperar um problema a nível de saúde é conquistar a liberdade, a tua liberdade. Neste momento, quiçá vivas numa prisão, que não é liberdade, verdade? Quem é que associa a prisão à liberdade? Ninguém. Mas há muitas pessoas que vivem numa autêntica cárcel, numa autêntica prisão. Se não for mais, a primeira é mental. E esta prisão mental vem através das crenças que te limitam, como uma prisão. Tens uns limites, daí não podes sair. E a mente, que também mente, também te gera uma prisão. E muitas vezes há pessoas que a nível de saúde estão a viver um verdadeiro calvário, porque estão dentro de uma prisão. E a primeira é a mente, porque perdeu a confiança, perdeu a fé. O seu piloto, chamado intuição, deixou de a guiar, porque ela deixou de confiar. Começou a delegar o seu ativo mais precioso, que é a sua saúde, a sua alma, a sua entidade, a identidade energética. Então, quando começamos a aproximar-nos e a distanciar-nos cada vez mais da nossa autenticidade, pior ainda porque cada vez mais os pensamentos e as crenças vão se multiplicando. Sim? Até ao ponto de viver como aos outros, ser mais um. Por isso é que aqui costumamos colocar vacas púrpuras, verdade? Porque não queremos ser mais uma, pintada de branco e preto. Queremos ser púrpura, diferente, porque fazemos as coisas diferentes, pensamos diferente, temos um juízo crítico diferente, discernimos as coisas de forma diferente. Sim? Então, quero que vocês comecem a pensar nisso de uma forma verdadeira. O que é que acontece quando temos um desequilíbrio mental? Detrás desse desequilíbrio mental vem uma série de desequilíbrios no resto das áreas da vida. Eu não posso, eu não mereço, eu não sinto que sou capaz e por aí fora. Sim? Ontem falava com outra menina, não sei se ela está por aqui ou não, que dizia, eu ajudo a emagrecer pessoas, mas eu tenho 10 quilos mais. Que incoerência, verdade? Temos que tratar primeiro de nós, do nosso templo, da nossa casa. Primeiro eu, depois os outros. Como vou ter confiança em mim se não me consigo ajudar? Como é que eu vou conseguir ajudar os outros se eu não me consigo ajudar a mim mesmo? Às vezes são situações delicadas, verdade? Mas às vezes temos que cair fundo, bem fundo, que é para dar por ela das coisas. Mas o bom dos erros é que todas as pedras, todos os obstáculos são maestros encobertos. Uma doença é um maestro que está aí. Um problema de saúde é um maestro. Uma dor é um maestro.
Um sintoma é um maestro. Agora perdemos a maestria é quando começamos a medicar-nos e a tratar-nos de forma química, de forma artificial, porque estamos a distanciar-nos da recuperação verdadeira, da cura verdadeira. Então não podemos jogar duas ligas. E aí começamos a jogar ping-pong. Ping-pong. Por um lado tento fazer as coisas bem, mas por outro estou-me a medicar. Por um lado tento comer natural, mas por outro estou-me a dopar. Sim? Então é preciso saber, em primeiro lugar, que pessoa queres honrar para o teu futuro? Quem é esse ser que tu queres honrar daqui para a frente? Queres continuar a viver da mesma forma? O mesmo jogo? Na mesma liga? Da mesma forma? Ou mudar as coisas? E mudar o paradigma? Ai não, é com o meu marido. Ai não, é com os meus filhos. Ai não, é com o sistema. Ai não, é com a inflação. Ai não. Não é ai não. Cria o teu próprio micromundo. Vive no teu micromundo. Se fores feliz, o mundo pode cair, estar aos pedaços. Tu és o teu mundo. Tu és o mundo. Sim ou não? É que eu não consigo comer saudável porque, claro, o meu marido... Mas tu comes com a boca do teu marido ou comes com a tua? E se ele partir antes que tu? Quem é que te vai cuidar? Momento energético brutal. Então, todo o tema das doenças autoimunes, já falamos aqui muitas vezes, sim. O corpo não é estúpido, sim. O corpo não se ataca a si mesmo. Autoimune significa que o corpo se ataca a si mesmo. E esta é uma das crenças desse carrossel sanitário onde muitas pessoas entram, que é a crença de, ok, quando... No mundo, no sistema médico, não encontramos uma resposta. Quando falo de médico, podem entender convencional e holístico se quiserem também. Quando não se encontra uma resposta, a melhor forma, porque há uma adição dentro deste carrossel sanitário de encontrar respostas. Porque há pessoas que não são capazes de dizer, não sei. Não te posso ajudar. Mas isto requer humildade. Até aqui posso te ajudar, mas a partir daqui não sei. Que fácil seria dizer isso. Não sei. Está tudo certo. Sim. Mas o que não está certo é muitas vezes etiquetar alguém com um diagnóstico, recomendar que comece a tomar X, A, B ou C medicamentos e que o problema não tem nada a ver. O marido de uma das nossas alunas há pouco tempo teve um ataque de meningite e ficou apenas com um 10% de visão. Começou a fazer um tratamento como se fosse perda de visão, ataque de meningite, quando o problema estava no coração. Quantas pessoas são diagnosticadas de depressão, estágio avançado, e na verdade o que têm é uma intolerância ao glúten ou aos laticínios? Então, cuidadinho com as crenças. O que é que eu permito entrar aqui? O que é que eu aceito como válido? Sim? Juízo crítico à ordem do dia. Sim? Quero que sejam muito críticos. Acreditem em tudo e desacreditem tudo. A melhor ferramenta é a vossa intuição, sim, o vosso sentir. E, obviamente, aprender de higienismo, aprender de higiene natural, aprender de alimentação viva, aprender de fisiologia, como funciona o nosso corpo, que é o que não nos ensinam, sim? Nós não necessitamos um manual de instruções, como um frigorífico ou uma televisão quando compramos. Não necessitamos um manual de instruções. A única coisa que necessitamos é um método. Que é o que lá fora não existe. Lá fora temos um sintoma, um diagnóstico, um tratamento. Sintoma, diagnóstico, tratamento. A, B e C. Como se fosse um manual de instruções. Sim? Abre a caixa, tira o instrumento e faz assim ou faz assado. Sim? Isso do autoimune abriu uma janela gigante na minha mente. E ainda bem, Isa, não serás a primeira nem a última que acreditava sem ter doença autoimune. Simplesmente, se há dores, eu quero expor só um exemplo. Sabem a quantidade de mulheres que existem com fibromialgia? Digo mulheres porque mais de 90% de pessoas com fibromialgia são mulheres. Sabem a quantidade de mulheres que existe com fibromialgia? Não se vos passa pela mente. Agora a questão é, quantos médicos e profissionais, sejam convencionais ou não convencionais, acreditam que a fadiga crónica e a dor muscular que têm estas mulheres é real? Poucos. A primeira coisa que te vão dizer é, vá-se tratar. Primeiro a um psiquiatra,
Depois começa-se a mexer. Em terceiro lugar, começa a comer menos. E em quarto lugar, como não temos resposta, então, autoimune. Solução barata. É uma carta que está aqui debaixo da manga. Então, essa carta funciona para sempre. Sim, é como um comodinho, carta comodinho. Então, funciona sempre. Então, quero-vos dizer que é preciso ter cuidado com o que nós validamos como algo certo ou não certo. Sim? E a melhor forma é sentir. Mas no vosso corpo, lembrem que o vosso corpo é como uma casa, sim? Como uma cama de lavado. Não entra aí qualquer um. Sim? Poderia-vos mostrar aqui uma coisa que até que recebi ontem por e-mail, que quase que ficou assim, tlim. Sim, muito interessante. Mas é só para vocês verem como o sistema e não sistema tenta seduzir as pessoas de qualquer forma, a qualquer custo. Sim? Por falta de valores, de autoridade energética. Este é um dos principais problemas. As pessoas, como não têm autoridade energética, não sabem nem quais são os seus verdadeiros valores, e a alimentação é algo que determina muitos dos valores da tua vida. Sim, a saúde determina grande parte dos valores da tua vida. Sim, andamos tipo moribundos, sem saber que direção tomar. Então, um dos problemas, vou-vos mencionar alguns problemas que estão associados a crenças que limitam a tua vida e, sobretudo, que limitam a tua saúde. Sim, crenças que, de alguma forma, têm a ver com o teu modo de pensar, têm a ver com o grau de consciência que tu tens e têm a ver com o grau de conhecimento que tu adquiriste até à data. Sim? Lembra-te que, obviamente, se a forma em como tu comes hoje tem a ver em como os teus pais te ensinaram, a família, a sociedade, está perfeito. Sim? Está perfeito porque ensinaram-te o melhor que sabiam com as ferramentas que tinham. A boa notícia é que, se estás aqui, podes desaprender para voltar a recomeçar, sim? Então, lembra-te que a recuperação e a cura não têm limites, sim? Superam a tua imaginação. E essa é a boa história, sim? Alguém ontem partilhava por aqui, tenho um fígado gordo, estou à borda da morte, E quando te dizem tens 4 meses de vida, é verdade, sim ou não? Porquê é que eu tenho que acreditar nisso? Simplesmente tenho que começar a desinflamar o meu corpo. Tenho que começar a limpar. Há uma acidez brutal. Ontem falávamos do colesterol. Porquê é que há níveis de colesterol altíssimo? Porque o corpo está a tentar fazer frente a uma acidez muito alta. Há uma inflamação crónica aí nesse corpo. Pode ser um excesso de adrenalina, pode ser um excesso de cortisol. Entre outros fatores, como a alimentação, obviamente. Sim? Outra pessoa ontem comentava, a alimentação, eu acompanho a Catarina nas redes sociais, mas a alimentação é muito radical, crença limitante. Radical para quem? Para como? Porquê? Sim? Radical é comer tudo e mais alguma coisa e ter tudo e mais alguma coisa. Eu costumo dizer que se comes um bocadinho de tudo, terás um bocadinho de tudo. E essa é a sociedade na que vivemos hoje em dia. Se comes um bocadinho de tudo, terás um bocadinho de tudo. Vocês conhecem algum familiar que não tenha um bocadinho de tudo e que coma um bocadinho de tudo? Está à ordem do dia, é o prato do dia, sim? Coma um bocadinho de tudo e terás um bocadinho de tudo, sim? Então, enquanto comes um bocadinho de tudo, alimentas a indústria alimentar e depois terás um bocadinho de tudo e alimentas a indústria farmacêutica, sim? Olhem que jogo interessante, sim? Adoece-te por aqui e cura-te por ali. Vai curar, isso seria uma grande promessa. Ok, mas não quero entrar neste tema porque não me respeita. Portanto, quero-vos dizer várias coisas. Eu simplesmente quero que vocês acordem para a vida e para ter mais vida, para viver com vida, com vitalidade, com alegria, com positividade, mandar ao caraças essas dores e essas doenças, e a dizer uma asneira, mas é mesmo assim, sim? Porque o ser humano tem uma capacidade incrível, simplesmente necessita as ferramentas certas, e essas ferramentas passam por limpar o teu corpo, para que haja um equilíbrio. Se passas toda a vida a nutrir e nunca limpas, ainda por cima agora tens dores e vais fazer tratamentos, depois mais sujo vai estar o corpo. Mais medicação, mais tratamentos, mais química. Sim? Então como é que nos vamos sanar? Como é que nos vamos curar? Vamos estar cada vez mais distanciados. Sim? E cada vez vamos perder mais a esperança. Vamos ir perdendo a fé. E não é isso que nós queremos. Sim? O ser humano, quando veio ao mundo, veio sem dores. E a sorrir. Olhas para um bebê, qual é a primeira coisa que tu vês? Sim? Essa é a tua essência. Desde que nasceste até que morres. Só que à medida que te vais formatando, vais-te deteriorando. Sim?
E quando falamos de dores, sintomas ou doenças, então aqui entram em jogo muitas crenças, não só tuas, como as que te incutem ou te incutem a ti. Então, em primeiro lugar, um dos problemas que quero partilhar com vocês, que mais vejo cada dia, sinto, partilho, e que pessoas me chegam é: Catarina, foi a minha história também lá atrás. Catarina, levo muito tempo que já experimentei de tudo. Já fiz todo tipo de terapia, já fui a todo tipo de consultas e ainda assim não consigo perder peso, não consigo recuperar o meu problema de saúde. Então eu costumo dizer, chamo-lhe isto de carrossel sanitário. Entramos dentro de um carrossel que está assim, e a pessoa vai saltando de boneco em boneco, boneco em boneco, boneco em boneco, à procura de uma resposta, mas como está dentro de um carrossel, não sai do carrossel. Sim? Não sai do carrossel. Então, pode ser perigoso. Porquê? Porque é desgastante. Não é só um gasto de tempo e dinheiro, mas sim desgastante a nível energético. Sim? E é uma forma de ir perdendo a esperança. Por outro lado, dizia-te que outro dos fenómenos é que cada vez mais todas estas doenças misteriosas, eu quando falo de misterioso não falo de autoimune, senão que falo de qualquer sintoma, dor, patologia, sim, vão se triplicar. Já estamos a ver isto cada dia que passa da nossa vida no nosso entorno, a nível social, familiar, etc. Por outro lado, falávamos de que muitas vezes um dos fenómenos que acontece é que se vocês forem, por exemplo, tentar resolver um problema a nível médico, na verdade muitas vezes quando não há uma resposta, então etiquetamos como doença autoimune, sim? Entre outras coisas, doença rara, doença estranha, etc, etc, sim? Mas ninguém te diz. Ou seja, simplesmente te etiquetam, agora vá para casa, vai começar a fazer este tratamento. E a alimentação o quê? E limpar o seu corpo o quê? Porquê que chegamos até aí? Sim? Reparem numa coisa. Se vocês tiverem uma máquina de lavar em casa e a máquina estragar, a primeira coisa que vocês vão é chamar um técnico, verdade? E o técnico vai chegar, imaginem que existe um tubo que está roto, ou sei lá, qualquer outra coisa que vocês só sabem que vaza água, sim? Vaza água pela máquina e vocês não sabem de onde vem, e o que é certo é que não podem utilizar a máquina porque a máquina vaza água e é sempre uma inundação sempre que chegas a casa. Se vocês contratarem um técnico, a primeira coisa que esse técnico vai fazer é ver de onde é que vem a causa raiz, onde é que está o furo ou o buraco pelo qual está a vazar água, para poder tomar uma solução, para poder colar e etiquetar, para poder, de alguma forma, resolver o problema de raiz. Se simplesmente colocarmos lá um cubo para recolher água, ou todos os dias formos limpando a água com uma esfregona, não estamos a resolver o problema. A mesma coisa acontece com a saúde. Sim? Se acontecesse em qualquer outra área da vida, um contabilista. Sim? Se um contabilista, ao fim de um trimestre, faz as contas e as contas não saem redondas, ele vai buscar onde é que está o problema, qual é a linha, qual é a coluna, no que inseriu algum dado erróneo, pelo qual o resultado final estava a dar erro, sim? Mas vai ir ver onde é que é o ponto, sim? E porquê que com a saúde não fazemos a mesma coisa? Se um corpo está doente e está mal, porquê que não se vai ao ponto em concreto, sim? Ao ponto A, ao ponto B, a esse órgão em concreto, a esse ponto do corpo em concreto? Não existe um manual, verdade? Porque não há uma metodologia. Então, por outro lado, poderíamos dizer que a grande parte do sistema médico não segue um manual, não há um manual, também não tem que ter um manual, sim? Porque também se tivessem um manual, depois seria chapa 5, que já é o que acontece hoje em dia. E por outro lado, falávamos do que a recuperação não tem limites, sim? Se nós tivéssemos que falar de recuperar ou de curar um problema a nível de saúde, sim? Quando nós falamos da palavra cura, sim? Não é mais que conquistar a tua própria liberdade. Sim? O que é que acontece quando uma pessoa se sente com dores, com sintomas? A primeira expressão que ela utiliza da sua boca é: quero me sentir livre, sim? Quero liberdade, sim? Então é igual a liberdade. Uma pessoa que tem dores, que tem sintomas, que tem uma patologia, vive numa prisão. A nível físico, porque está limitada pelo corpo, mas também a nível mental, sim? E isso é o que vai fazer com que todas as tuas áreas da vida façam com que vibres numa frequência baixa e vivas na escassez, a todos os níveis, sim? Muito importante vocês lembrarem isso. Então, esta cura, sim, tem a ver com a lei universal. É uma lei universal.
É a condição natural do ser humano. Estar curados, estar sãos, sim? Outra coisa é o que é que nós fazemos com a nossa vida, ok? Por outro lado, poderíamos contar-vos que dentro dos vários sistemas, convencional e inclusive holístico, há como uma certa adição em querer encontrar respostas, sim? Poderíamos dizer que existe uma adição em que sentido? Porque querem resposta para tudo, sim? Uma adição em encontrar respostas. E aqui é onde vem o verdadeiro perigo, quando há uma adição para encontrar uma resposta. Porque o perigo é, como se eu não encontrar uma resposta, vou-te etiquetar como doença autoimune. Se eu não encontrar uma resposta, muitas vezes posso cair no erro de fazer um falso diagnóstico, sim, ou dar-te um tratamento erróneo. Então, a partir daqui, começamos a ir pelo caminho contrário, ok? Tudo isto tem um certo perigo. Mais coisas, dúvidas que vocês tenham ou queiram perguntar? Leiam-vos aqui nos comentários. Outro dia vi um comentário de um casal que na casa deles não comiam legumes nem vegetais, apenas o filho bebê comia. Fiquei em choque. Depois, quando passarem uns certos anos, perguntarão: mas porquê que o meu filho está doente? Depois o problema é o filho, já não são os pais, sim? Porque a criança ainda não está muito afetada. Mas é isso. Então, o que é que acontece? Quando, nesta adição, que vos colocava aqui, nesta adição de querer encontrar respostas, podemos cair em vários erros. Um falso diagnóstico. Sim. Um falso diagnóstico. E aqui ninguém se responsabiliza, verdade? 2, a recomendação de medicamentos. Sim. Ou seja, se esse corpo já está mal, se eu te recomendar medicamentos vais ficar pior. Sim, simplesmente te estou a dar um pensinho para aliviar a dor. Mas não estamos a ir à causa raiz. Não estamos a ir ao furo desse cano pelo qual a máquina está a vazar água. Então, de que é que serve pôr lá um balde para recolher água? Não serve de nada, sim? A não ser que sejamos tontos, sim? E cada vez estamos numa sociedade mais tonta, por incrível que pareça. Por outro lado, vou-te dizer que é uma questão psicológica. Então, outra opção é: vá a um psiquiatra porque não vejo nada, não detecto nada, então é mal da sua cabeça. Sim? Então, às vezes podemos cair neste erro, sim, a nível sistemático. Se é um falso diagnóstico, essa pessoa vai colocar essa etiqueta, vai-se começar a medicar de certa forma e vai começar a comer certos alimentos porque tem etiqueta X, a viver em base a porque tem etiqueta X. Então, quero-vos dizer que todas as etiquetas não é mais que o problema o mesmo, que é a inflamação, é a acidez no corpo, ok? E não é preciso ir muito longe, sim, que um dos prémios Nobel, em 1946, Otto Warburg, um naturopata alemão, dizia que como é que é possível que a dia de hoje ainda não saibamos que o câncer é simplesmente acidez no corpo, inflamação e um pH muito, muito baixo. Outra coisa é que a gente não queira abrir os olhos para ver e começar a tomar ação, mas é essa a realidade, sim? Então, quero-vos simplesmente alertar desta questão. Por outro lado, também poderíamos apontar aqui algo como é desconhecido, que aí é onde vem, como é algo desconhecido, é como o tema das autoimunes, sim? Então, quero-vos dizer só, para fechar esta live, 2 coisas importantes. As doenças misteriosas ou qualquer sintoma, patologia, etc., não são uma moda do futuro, sim? Não é problema da tua cabeça, ok? Não pensem que as doenças misteriosas, as doenças autoimunes é agora a nova coisa do futuro, sim? São as modas do futuro, é um problema da tua cabeça, porque não é. Não precisamos de buscar um manual de instruções para poder recuperar uma doença, mas sim um método que te permita trabalhar 3 sistemas, que é o que nós utilizamos dentro dos programas de limpeza, sim? E em exclusiva no protocolo de limpeza do fígado, que é cuidar do teu sistema de nutrição, o sistema de eliminação e o teu sistema relacional. Porque só tocando estes 3 sistemas é que podes recuperar sem limites a tua própria saúde. Mas se só trabalhas o sistema de eliminação e não o de nutrição e o de relacional, ou se só trabalhas o teu sistema relacional mas comes qualquer coisa e não te desintoxicas, então sempre essa balança nunca vai estar em equilíbrio. Portanto, lembra-te que o que necessitas é especialmente não é um manual de instruções. Oxalá existisse um manual de instruções e que esse manual de instruções fossem o que estudassem as pessoas desde que nascem. Seria fantástico, é ideal, mas não faz falta, porque a natureza sabe e simplesmente o que necessitamos é manter um equilíbrio, desaprender
e reaprender novas coisas relacionadas com a alimentação, a nutrição, a saúde, o teu próprio veículo, sobre fisiologia, sobre biologia, sobre química, porque ao fim e ao cabo os alimentos, uma vez que entram dentro do teu corpo, são interações físicas e químicas, sim? Acontecem processos orgânicos biológicos e partir do princípio de que tu és luz, tu és energia. Então a única coisa que tens que reaprender é que para recuperar a tua saúde, um sintoma, uma dor, uma patologia, simplesmente tens que utilizar ferramentas que te permitam elevar a tua frequência energética, porque para curar-se é necessária energia. Se o corpo não tem energia, nunca se vai conseguir curar. Então esse é um dos princípios básicos e essa energia é algo que tu podes obter através de várias ferramentas. E uma delas, e a mais importante, é limpar. Que ninguém te diga que te vais ficar com mais energia comendo. Porque comer é um ladrão de energia. Cada vez que fazes uma digestão, a tua energia está centrada na digestão, não está centrada na eliminação. E tu, para poder recuperar um problema de saúde, dentro destes 3 sistemas, sim, temos o sistema de nutrição, o sistema de eliminação ou desintoxicação e o sistema relacional. O que é que acontece? Tu, para poder recuperar energia, precisas de potenciar o sistema de eliminação, sim? Se não potenciarmos o sistema de eliminação, nunca vamos ter energia. De facto, a energia é igual à vitalidade menos obstrução. Sim? Uma fórmula matemática, se quiserem falar de fórmulas e metodologia. Então, a única forma de aumentar a energia é eliminando a obstrução, potenciando o sistema de eliminação para que o corpo ganhe energia e possa usar essa energia para reparar, para recuperar, para regenerar. Sim? E aí sim podemos falar de regeneração, de autocura, que é o que o corpo faz 24 horas, 7 dias da semana, desde que nasces até que morres. Outra coisa é que em cada momento o corpo tu vais travando através dos teus hábitos e estilo de vida, vais travando cada vez mais esses processos de cura e regeneração. Por isso, se tiveres alguma dúvida, lembra-te que todas as dúvidas vão ser recolhidas para responder no domingo à tarde, sim, ainda que vamos estar cedo, logo desde manhã, e dizer-te que seas muito feliz, que sonrias e o mais importante é aprender como funciona a tua máquina, porque se aprenderes e potenciares estes 3 sistemas, posso-te garantir que a tua vida será um antes e um depois. E quando digas, uau, se a saúde é só isto e é tão simples e tão fácil, por que não cuidar de ti mesmo? Por que não tomar as rédeas da tua vida em vez de delegar em mãos de terceiros? Nada contra terceiros, mas eu sou a primeira a dizer-te, não te quero ver mais. A partir do momento que aprendes o método, quero que te responsabilizes, que te autogestiones, aprendas a autogerir a tua própria saúde, porque senão de que serve que uma pessoa tenha dependência de outra? Não serve de nada, sim? O mais importante é que tu aprendas ferramentas para o resto da tua vida, para gerir não só a tua saúde, como a da tua família, e se tiveres que ajudar outros com essa ferramenta também, mas não de forma eterna, não com dependência. Que é isso? Preciso de uma consulta. E agora quando é que é a próxima? Não há próxima. Não há consultas. Deixei de fazer consultas. Para quê? Para quê? Vocês acham que uma hora vai resolver a vida de alguém? Não vai resolver. Então, para quê? Sim, dependência é a pior coisa que existe. Nem do sistema médico, nem dos medicamentos, nem dos tratamentos. Aprenda a gerir a tua própria saúde. E para isso precisas disto. Potenciar as 3 coisas. Não é só uma, nem 2. Que há pessoas que comem na perfeição, mas depois não saem de casa. Nem sequer se relacionam com ninguém. Há pessoas que fazem limpezas do fígado, mas depois comem fatal quando voltam a reintroduzir ou à fase de realimentação. Então, as 3 coisas são importantes. E é isso que nós potenciamos aqui dentro, nesta tribo e nesta fantástica família, comunidade maravilhosa, sim? Portanto, se tudo isto ressoa em vocês, deem à tecla, comecem a tomar ação, que é o mais importante, porque, como diz o ditado, sim, mais vale 1 gramo de prática que 1 quilo de teoria. Por isso nada, mando-vos um super beijo e que tenham um delicioso dia. Tchau, tchau. Um besito. Lembrem-se de comer muitas manzanas. E quem estiver no protocolo do fígado, que se prepare, que elas estão a chegar. Tchau, tchau. Um besito.